O Enem começou como uma experiência muito interessante de trazer para o centro das atenções da escola as competências, o desenvolvimento das competências e não as particularidades das disciplinas. Claro que ninguém desenvolve competências sem estudar disciplina, mas disciplina é meio, o fim é a formação das pessoas. O Enem surgiu com essa perspectiva e assim foi mais ou menos na primeira metade da vida, os 10 anos iniciais. Agora, de 2009 para cá, o Enem deu uma guinada, se transformando progressivamente num processo seletivo. Hoje o Enem é um processo seletivo para o ensino superior. O dilema que se coloca é o seguinte: nós precisamos das duas coisas. Precisamos de um diagnóstico da escola básica, que o Enem era, e precisamos de processo seletivo. Mas não dá para um instrumento só servir para as duas coisas. O Enem, como processo seletivo, é medíocre, né? Comparado com o vestibular, não é? Ele não tem essa estrutura para servir para um processo seletivo. Ele é um score cognitivo que pode ser combinado com outros, mas ele mesmo não serve para selecionar, não é? E então esse é o grande dilema que se coloca. E se ele se transforma num processo seletivo, tudo bem, mas aí nós precisamos de outro instrumento para avaliar a situação da educação básica, né? Porque o Enem se afastou da educação básica. Agora, tecnicamente, o Enem tem tido muitos problemas. Os alunos reclamam do tempo de fazer a prova. A ideia de contexto foi uma grande sacada assim, na época que surgiu o Enem. As questões têm que ter contexto, isso é muito bom. Só que a ideia de contexto se deturpou. Parece que ter contexto hoje é ter muito texto. E as questões são excessivamente longas e os alunos demoram, perdem tempo com questões que muitas vezes repetem os mesmos temas, né? Enfim, há uma série de problemas técnicos para serem administrados, né, nessa mudança para ele virar um processo seletivo. Hoje o Enem está associado a ingresso na universidade e ele não nasceu para isso. O Moura é um irmão, um amigo há mais de 40 anos, né, desde o século passado. A gente dava aula juntos, né, em colégio, em cursinho, e escrevemos livros juntos. Tivemos livro didático juntos muito tempo. Ele ainda tem livro didático. Eu me afastei do livro didático por circunstância do meu trabalho na universidade. Mas escrevi livros com ele que até hoje existem, né? Existem normalmente, né? Então, nós tivemos filhos assim, mais ou menos na mesma época e os filhos dele me chamam de tio até hoje, né? Os meus também têm muito carinho por ele, pela Lúcia, a esposa. Então é realmente uma situação fraterna, né? A grande diferença entre mim e o Murakami é que eu sou de Pernambuco, casei com uma paulista e fiquei por lá. E ele é um paulistano que casou com uma pernambucana e veio para cá. Essa é a diferença fundamental.